casal, fez aqueles dois, o homem e a mulher, para que eles glorificassem ao Senhor em tudo. E esse padrão continua sendo o mesmo para hoje. Nós não podemos viver para nós mesmos, não podemos viver para nós, não podemos viver em torno de nós, não. A nossa vida tem que ser uma vida que glorifica ao Senhor, na construção, ou seja, no dia a dia. Aqui está dizendo que é no nosso dia a dia. Na construção glorifica o Senhor, na edificação glorifica o Senhor, na guarda glorifica o Senhor, no trabalho glorifica o Senhor. Que você possa entender que glorificar a Deus, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Glórias a Jesus. O versículo de número 3 vai dizer: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. E os filhos herança do Senhor, aqui está dizendo que são propriedades do Senhor, né? Os filhos que Deus vos deu não pertencem a nós, mas pertencem ao Senhor. O fruto do teu ventre é o galardão que Deus tem dado a você. Diz aqui: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. O que quer dizer essa expressão como flechas na mão do valente? Lá no versículo 5 vai dizer ainda: bem-aventurado, faz parte do texto, né? Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será confundido quando falarem com os seus inimigos à porta. Ou seja, Salomão aqui está dizendo que os filhos, eles poderão proteger você no futuro. É isso que ele está dizendo aqui. Ele, quando diz isso aqui, ó: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos a portas. Então, os filhos que Deus tem dado a vocês, serão eles que irão protegê-los lá fora. Agora, para isso, é necessário que você agora entenda que você é esse valente do versículo 4 aqui, ó. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Salomão aqui está pensando naquelas pessoas que tiveram filhos ainda jovens, né? Cedos, mulheres mais novas que tiveram filhos. Ele está dizendo: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Como é que eles serão? Eles serão quem irão proteger a vida de vocês lá na frente. Quando Salomão está partindo de um princípio, né? Porque era na porta da cidade daquela época que tinha várias ocorrências, os tribunais, várias coisas eram levadas para ser discutida na porta da cidade. Então ali estava talvez um homem idoso que poderia ser afrontado na porta de uma cidade, que poderia talvez ser defraudado, roubado. E aqui Salomão está dizendo que os filhos deste homem, né, se ele foi tratado como flechas na mão do valente mesmo, esses filhos serão bênçãos na tua vida, meus irmãos. É isso. Então este salmo aqui é o salmo da família. Agora, é importante entender como flechas na mão do valente, né? Flechas na mão do valente, ela tem um rumo certo, não é isso? A flecha na mão do valente, ela tem um alvo certo. Talvez eu nunca na minha vida, nunca me lembro de ter lançado, a não ser brincando, mas uma flecha mesmo. Então é bem provável que se botar um alvo ali, eu vou errar, porque eu não tenho essa habilidade com flecha. Mas aqui está dizendo: flechas na mão do valente, vai no alvo certo. Então os pais precisam de dar a direção aos seus filhos. Sabe qual é o filho que vai honrar lá na frente o pai? É aquele que foi flecha na mão do valente. É aquele que aprendeu em casa, é o filho que aprendeu em casa o princípio de honra, o princípio de submissão. É aquele que aprendeu as escrituras em casa. É este filho, meus irmãos, que lá na frente vai estar honrando os pais, vai estar honrando os avós, vai estar honrando toda a sua parentela, os seus tios, vai estar honrando, porque ele foi flecha, mas ele foi flecha na mão de um valente. Então ele teve um rumo certo. E vocês estão aqui, né, que são os pais, precisam de traçar
o alvo para os filhos de vocês, no sentido de orar, de orientar, não que vocês vão determinar qual vai ser o futuro deles, não, mas a vida espiritual depende muito mais de você do que da igreja. A vida espiritual dos seus filhos depende muito mais de você do que da igreja. Porque na igreja, eles passam o mínimo de tempo e passam a maior parte do tempo na tua casa. Então é lá na tua casa que tem de ter reunião doméstica, é lá na tua casa que tem de ter o culto doméstico, é lá na tua casa que tem de ter oração, é lá na casa que eles têm de ver o exemplo, e o exemplo vai falar muito mais alto, o testemunho vai falar muito mais alto em casa, a forma como você fala, isso vai ser, isso aí, meus irmãos, está sendo forjado, isso aí são flechas que vocês estão lançando. A maneira como você demonstra a sua fé em casa, a maneira como você demonstra a sua confiança no Senhor. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Queridos irmãos, hoje o Senhor quer que nós tenhamos aqui uma família equilibrada, uma família sadia, que nós possamos colocar Deus no centro de toda a nossa vida, que possamos colocar Deus no centro de nossa casa, tá certo? Que você coloque Deus no centro de sua vida, e que Deus seja o edificador de todas as coisas. Este Salmo 127, ele fala justamente sobre isso, sobre segurança, ele fala sobre obras e trabalho. São coisas que nós trabalhamos muito, vivemos no dia a dia, e como o Senhor precisa de ser o centro dessas coisas, irmãos. Eu quero trazer uma breve reflexão com os irmãos hoje, e já quero orar pelas famílias desta igreja, tá bom? Quero tirar um tempo para orar com vocês hoje, para que Deus possa dar a sabedoria aos irmãos que estão aqui, para que vocês possam conduzir suas famílias no temor do Senhor, para que vocês possam trazer Deus para dentro da casa de vocês, trazer o culto para dentro da casa de vocês, que os pais que estão aqui possam ensinar em seus lares a palavra de Deus aos seus filhos. Sabe por que, irmãos, o islamismo cresce tanto no mundo? Sabe por quê? O islamismo cresce tanto no mundo? Ele cresce porque os pais ensinam. Os pais ensinam o islamismo. E os pais, eles ensinam, e os filhos sabem, olha para o pai, pensa bem assim: se um dia eu abandonar a minha religião, o meu pai vai me deserdar. Os filhos sabem disso. Os filhos sabem disso. Eles olham para os seus pais e eles falam: se um dia eu abandonar a minha religião, eu perco tudo. E os pais fazem isso mesmo. E por que cresce tanto o islamismo? Não é tanta por proselitismo, não é por isso, mas é por multiplicação de filhos.